Salve, salve galeras, beleza? Eu sou o professor Thiago Giovanelli, professor de Física, e eu queria trazer aqui para você agora a parte 2 do tema Leis de Ohm, tá bom? Para você que não viu a parte 1, tô deixando aqui o card, primeira lei de Ohm, tá? E essa é a segunda parte do nosso vídeo, tá bom? Olha, esse conteúdo é essencial para vestibular, para Enem, para concurso público. Ou se você está cursando o ensino médio, em especial no segundo ou no terceiro ano, onde a gente trabalha com a física elétrica, então pode ter certeza que esse vídeo é para você, legal? Bom, antes de mais nada, eu queria te pedir para você se inscrever no meu canal, marcar aí o sininho para as notificações e, claro, também me acompanhar no meu site, tá bom? www.profgiovanelli.com. Bom, galera, vamos pro vídeo? Olha só que bacana, hein? E o tema de hoje, o que eu quero trazer para você é a segunda lei de Ohm. Professor, mas eu nem sei qual é a primeira. Beleza. Vamos relembrar rapidinho como é que é a primeira? A primeira lei de Ohm, ela tenta descrever quais fatores e como esses fatores influenciam na corrente elétrica, na amperagem de um circuito elétrico, por exemplo. Agora, a segunda lei de Ohm, ela tenta trazer uma resposta para uma pergunta que ficou. Na primeira lei de Ohm, eu te disse agora, olha, é a regra que vai tentar te ensinar a entender o que faz uma corrente elétrica ser grande ou ser pequena. Aí nós apresentamos resistência elétrica e DDP. Resistência é uma característica que todos os condutores, por melhor que eles sejam, têm. Todo mundo tem resistência elétrica, todo condutor tem resistência elétrica, pronto. Agora olha só que bacana, eu queria que você levasse em consideração um detalhe muito importante junto comigo. O que faz a resistência de um condutor ser maior ou menor que a de outro? Por exemplo, o fio do carregador de celular, ele tem uma resistência elétrica. O fio que está ligando o chuveiro elétrico da sua casa tem outra resistência elétrica. Os fios que vão para as lâmpadas têm outra resistência elétrica. Os fios que compõem os computadores, né? Os condutores que tem lá no processador, na placa-mãe de um computador, têm resistência elétrica. Mas cada um deles tem uma resistência diferente. Professor, o que faz a resistência elétrica de um ser diferente da resistência elétrica do outro? É isso que a segunda lei de Ohm vai ajudar a gente a entender. O que faz a resistência ser pequena ou grande? Legal? Bom, primeira coisa que eu queria dizer para você é o seguinte. Vamos lá, resistência elétrica a gente pode interpretar assim. Imagina que isso seja um fio condutor. E dentro desse fio condutor a gente tem os famosos elétrons livres. Os elétrons que ficam aí se movimentando aleatoriamente em todo e qualquer condutor. Legal? Agora, quando eu aplico uma diferença de potencial, pá! Eu coloco os elétrons para andar ordenadamente, movimento ordenado. Então os meus eletrinhos eles começam a fazer o tal do movimento ordenado. Legal? Então digamos que todos os meus elétrons livres eles começam a se mover da esquerda para a direita dentro do meu fio condutor. Aqui eu estou representando um único, ok? Só que observa que esses pontinhos pretinhos aqui que eu marquei no quadro representam como se fossem os núcleos dos átomos que, compostos basicamente por prótons, não se movimentam. Então, aí esses elétrons eles começam a se movimentar e pá, começam a colidir com esses núcleos de átomo. Isso é a representação, por exemplo, da resistência elétrica. Agora, a parte mais interessante, eu queria que você lembrasse o seguinte. O que diferencia um elemento A de um elemento B, quimicamente falando, é o tal do número atômico, que tem tudo a ver com o número de átomos, né? Ou melhor, de prótons que compõem o núcleo, não é assim? Então eu estou tentando te dizer, no fundo, que a resistência elétrica depende dessa quantidade de átomozinhos, de núcleozinho de átomo que tem dentro desse material condutor. Eu estou tentando te dizer, então, que cada tipo de material oferece uma resistência elétrica diferente. Ouro tem uma certa quantidade de átomos no núcleo, não é assim? De prótons no núcleo, perdão. Então, ele tem uma resistência elétrica. O alumínio tem outra quantidade de prótons. Então, ele tem outra resistência elétrica. Entendeu essa brincadeira?
Então é assim que eu quero que você pense. Eu quero que você pense que caras diferentes têm naturalmente resistências elétricas diferentes. Essa coisa que tem a ver com a natureza do material, a gente vai representar pela letra grega Rho. A letra grega Rho parece um P, é o que nós vamos chamar de resistividade do material. Essa resistividade é uma característica de cada tipo de material, de acordo com a sua natureza. Legal? Olha, o segundo fator que interfere também é o comprimento do fio condutor. Quanto mais comprido for o fio condutor, mais resistência elétrica a gente vai ter. Então, o comprimento a gente tem o hábito de representar pela letra L, né? L de linear, coisas que são comprimentos, né? Que tem comprimento, dá para medir com uma linha linear. Por isso a gente representa pela letra L. Então, o comprimento do fio condutor também influencia na sua resistência elétrica. Quanto maior o comprimento do fio condutor, maior é a resistência que o fio oferece para a passagem de corrente elétrica. E por último, a própria grossura do fio condutor. A grossura, a gente usa uma palavra bonitinha, a gente chama de área de secção transversal, tá bom? A área de secção transversal, então, é equivalente à grossura. Na prática, os eletricistas costumam usar a linguagem bitola do fio condutor. Legal? Então, quanto maior a área de secção transversal, maior a grossura, é igual cano que passa água. Quanto mais grosso, mais água passa, mais corrente passa. Isso significa que ele é menos resistente. Então, eu queria que você observasse que essa tal grossura, área de secção transversal, né? A gente vai chamar de área de secção transversal. Legal? Isso aqui é equivalente à grossura. A área de secção transversal é, então, inversamente relacionado com a resistência. Quanto maior a área de secção transversal, menor a resistência, mais corrente passa pelo fio condutor. É isso que eu quero te dizer. Legal? Bom, esses fatores todos nos ensinam a trabalhar com R. Quem é R? R é a resistência elétrica. Isso significa, então, que se você entendeu todo mundo até agora, né? Se você entendeu o que é a resistividade, o que é o comprimento, o que é a área de secção transversal, então você está preparado, você está preparada para entender o que é a segunda lei de Ohm. Quais fatores que afetam a resistência elétrica. A gente costuma dizer o seguinte, ó, que a resistência elétrica ela é afetada diretamente pela resistividade Rho, diretamente pelo comprimento L e inversamente pela área de secção transversal A. Então, galeras, esta é a famosa segunda lei de Ohm. Resistência, resistividade e comprimento dividido pela área, legal? Não vou falar nenhuma técnica para memorizar isso aqui, mas acredito que muita gente conheça aí algumas bobeirinhas para decorar a formulinha. Sem problema, use à vontade, tá bom? Bom, olha só que bacana, hein? Agora, vamos lá. Eu queria que você observasse que isso é tema muito forte para uma prova de física, para uma prova de matemática, porque trabalha com proporção, relação, né, uma equaçãozinha e tudo mais, tá? Então, antes de você sair por aí jogando na fórmula de qualquer jeito, eu queria que você tomasse um cuidado. O cuidado é, siga a constante. Pessoal, então a história é a seguinte, toda vez em física que nós temos uma equação, uma expressão matemática que envolve constante, eu queria que você lembrasse que essa constante, quando tem unidades de medida, nós devemos fazer com que todos os dados da expressão acompanhem as unidades da constante. Constante, nesse caso, quem está fazendo papel é a resistividade, que é um valor para cada tipo de material, legal? Levando em consideração que não há mudança de temperatura, tá? Daqui a pouco a gente conversa mais sobre isso. Enfim, então a resistividade do ouro é um número, a resistividade do cobre é outro número, enfim, é a tal da constante que caracteriza cada tipo de material, beleza?
Bom, essa constante ela pode apresentar várias unidades de acordo com o exercício que você está trabalhando. Eu posso trabalhar com ohm vezes metro, que a propósito é a unidade do sistema internacional. Eu posso estar trabalhando com quilo-ohm vezes milímetro. Gente, existem várias possibilidades para as unidades dessa constante. Então, né, não dá para ilustrar todo mundo aqui, só peguei 2 exemplos, tá? Bom, quando você pega um exercício e olha que ele tem uma constante, olhou para as unidades da constante, você vai entender como é que as outras unidades entram na equação. Por exemplo, se eu peguei um exercício e a minha resistividade está em ohm vezes metro, que é a unidade do sistema internacional, então eu estou tentando te dizer assim, olha, a resistência tem que estar na unidade ohm, tá? Então antes de você jogar na fórmula, o R tem que estar na unidade de medida ohm. Olha, o L, que é o comprimento, tem que estar na unidade de medida metro. Olha, a área de secção transversal, a grossura, tem que estar medida em metro quadrado. Se eu peguei um próximo exercício, onde a constante está dada no exercício em quilo-ohm vezes milímetro, eu estou tentando te dizer, olha, a resistência tem que ser medida em quilo-ohm. Olha, o comprimento tem que ser medido na unidade milímetro. Olha, a área tem que estar em milímetro quadrado. Legal? Então, siga a constante. Faça com que todos os outros dados tenham unidades de medida que sejam compatíveis com as unidades da constante. É isso que eu quero te dizer. Agora, presta muita atenção, hein? Gente, então a história é a seguinte. Você observou que o que afeta a resistência elétrica de um material tem a ver com a geometria do material e tem a ver com a natureza do material? Quando eu digo geometria, eu quero dizer tamanho, formato, né? Comprimento, área de secção transversal. E natureza do objeto, eu quero dizer resistividade. Tem uma coisa que afeta a resistividade que você precisa saber, que é a temperatura. Ok? Bom, então eu quero que você saiba nesse momento que quanto maior a temperatura que um condutor se encontrar, mais resistividade ele vai ter, ou seja, mais resistência ele proporciona. É por isso que é importante que todos os maquinários de tecnologia, de informática principalmente, eles estejam sempre ventilados, refrigerados, que não aconteça um aquecimento no ambiente onde eles estão, justamente para que eles não aumentem a resistência elétrica, para que eles não tenham, né, perda de desempenho. Legal? Você vai perceber isso muito fácil no seu dia a dia. Por exemplo, a galera que costuma usar notebook em cima das coxas, das pernas, ou em cima de um colchão, está dificultando a saída de ar quente do sistema elétrico. Porque todo o sistema elétrico em funcionamento aquece. Isso é natural. A gente chama isso de efeito Joule. Coloca aí para mim nos comentários se você já ouviu falar do efeito Joule, se você já entende que isso acontece na prática. Bom, imagina que eu estou usando meu computador na minha casa. Tá usando aí, professor? E aí? E aí que eu estou usando ele em cima do colchão, cara. Em cima do colchão da minha cama, tal. Que é fofinho, né? E aí dificulta aquela saída de ar quente, porque o computador está aquecendo naturalmente. Tem condutor ali dentro. Então tem o tal do efeito Joule. Aí esse aquecimento natural provoca o quê? Provoca o aumento da resistividade. Porque quando eu aumento a temperatura, aumenta a resistividade dos condutores dentro do meu computador. E isso aumenta a resistência elétrica. Isso faz o quê? Isso dificulta o entendimento dos comandos do meu computador. Você já notou isso? Coloca para mim nos comentários se você já notou isso. Quando o computador está lá, sendo utilizado por muito tempo, em cima do colchão, quando você vai tentar digitar alguma coisa, ele dá umas meio que travada, não abre os aplicativos da maneira como você queria. Isso tudo porque você aumentou a resistividade. Legal? Olha que louco, por isso que é importante manter o computador em um ambiente ventilado. Usa ele em cima de uma mesa plana, bonitinha, né? A galera aí costuma usar cooler no computador, beleza? Lembra disso, é importante. Galera, eu fecho aqui a nossa aulinha de segunda lei de Ohm. Foi muito bacana aqui a apresentação desse tema. Espero que você tenha curtido. Compartilhe esse vídeo aí com seus amigos.
Continua acompanhando a gente aqui no canal. Lembra, lista de exercícios gratuita lá no meu site. Fica à vontade, beleza? Valeu, galeras!